Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conto Morella, do Edgar Allan Poe, que está presente nessa coletânea aqui, Contos de Imaginação e Mistério. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o conto de terror Morella, do Edgar Allan Poe. Eu li ele então pela terceira vez nessa mesma edição aqui, Contos de Imaginação e Mistério. A primeira e a segunda vez que eu li também foram nessa edição e é uma edição sensacional, é uma edição que eu gosto muito porque além de ter uma tradução excelente, ela é uma edição de luxo, sabe, de colecionador, capa dura, tem jacket e tudo mais, tem ilustrações da época, é uma edição fantástica. E gente, o que falar desse conto que é maravilhoso, é um conto muito bom, é um conto mega macabro. Primeiramente é o seguinte, a gente tem que ter noção que o Edgar Allan Poe, ele tinha uma fixação pelas mulheres na vida dele, nas histórias dele e tudo mais. Porque quem conhece a vida dele sabe que ele passou por muita coisa, sabe, traumatizante. Inclusive, eu vou deixar para vocês a indicação de um vídeo que eu fiz aqui no canal, já faz alguns anos já, vou colocar aqui nos cards para vocês assistirem, que é um vídeo onde eu conto a história da vida do Edgar Allan Poe. Eu conto alguns fatos interessantes, alguns fatos curiosos, algumas coisas que marcaram a vida dele, e lá eu falo muito das mulheres que passaram pela vida dele. A mãe biológica dele, a madrasta dele, que futuramente adotou ele, a esposa dele, que foi uma das primas dele, que se casou com ele quando era bem novinha, duas mulheres que ele se envolveu após a morte dela e tudo mais. E se você for assistir aquele vídeo, você vai interessar e você vai ver o quão interessante a vida dele foi e o quão traumática foi, porque todas essas mulheres na vida dele tiveram um fim trágico. E isso se refletiu, então, nas narrativas do Poe, em especial as narrativas que ele fazia, onde o personagem título eram as mulheres. Tanto é que é até interessante, tem vários contos dele que tem o título de um nome de uma mulher. Por exemplo, temos Ligeia, que a gente falou esses dias para trás, se não me engano a gente falou ontem, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. Tem o Morella, que nós vamos falar hoje, tem Annabel Lee, tem Eleanora, tem Berenice, tem muitas histórias com o título, com o nome de uma mulher. E essa é mais uma das histórias dele, onde nós temos uma mulher como objeto de fascínio e como objeto de mistério. Nós vamos ter aqui o nosso protagonista, o nosso narrador, que mais uma vez é um narrador sem nome, e ele está apaixonado por sua esposa, a Morella. E ele gosta muito dela, só que ele começa a perceber que ela é uma estudante do misticismo e, pelo que eu li aqui, acredito eu, de bruxaria, de feitiçaria. Ela estuda passagens proibidas, livros com línguas antigas e coisas misteriosas que alguma pessoa religiosa não iria entender, e ela estuda isso com muito afinco, e isso chega a assustar ele. Inclusive, tem certa parte do conto que ele começa até tomar raiva dela, tomar repúdio dela, porque tem certas coisas que ela faz aqui que são muito sinistras. É o seguinte, ele a apaixona cada vez mais e mais pela Morella, e quando ela está lendo esses livros estranhos, quando ela está lendo essas coisas místicas, misteriosas, que não devem ser lidas, ela começa a acariciar a cabeça dele, vai passando a mão na cabeça dele e vai lendo aquilo em voz alta. E ela começa a falar coisas que parecem, ao meu ver, um encanto, um encantamento, uma invocação de alguma divindade, algum ser de uma outra realidade. E ela começa a fazer isso e vai passando a mão na cabeça dele, e os sentimentos dele de uma hora para outra mudam. Ele mesmo fala, com as próprias palavras do autor, que ele é invadido por alguma coisa que ele não sentia antes. Ou seja, dá a impressão de que ela evocava coisas esquisitas na presença dela, pro corpo dele, esse tipo de coisa. Ou seja, ela era uma estudante de magia mesmo.
É tudo que indica nesse conto. Acontece que um dia ela fica doente. E como a gente pode esperar nos contos do Poe, em especial os contos que são retratados as mulheres, ela vem a falecer. Mas antes dela falecer, ela dá à luz a uma filhinha do casal. E é muito esquisito, que é bem abrupto isso, porque em nenhum momento no conto vai retratar então que ela estava grávida e tudo mais. Mas ela dá à luz essa filhinha e ele fica muito feliz com o nascimento dessa filha e também aliviado pela esposa Morella ter ido embora, porque ele começa a se incomodar cada vez mais e mais com a presença dela e com esses estudos estranhos dela. Acontece que essa filha, ela começa a ter um crescimento muito esquisito, sabe? Ela começa a crescer cada vez mais e mais rápido, mesmo com pouca idade, com poucos meses. Ela vai crescendo de maneira descomunal, ela vai crescendo muito rápido, vai se desenvolvendo muito. E o que choca mais o nosso narrador é o intelecto dela desenvolvendo como se fosse uma pessoa adulta e muito, muito parecida com a mãe. Ela fala coisas estranhas, ela fala coisas esquisitas que lembram muito tudo aquilo que a mãe falava enquanto era viva, tudo aquilo que a mãe lia enquanto era viva. E o narrador começa a ficar muito encafifado com aquilo, começa a ficar muito assustado com aquilo, porque a filha dele, embora tenha poucos meses, seja uma criança muito pequena ainda, ela é a imagem cuspida e escarrada da Morella, que porventura morreu há pouco tempo atrás. E eu paro de contar a história por aqui, porque é um conto bem curtinho, você lê ele rapidinho. Gente, povo, que história macabra é essa? Que história perturbadora. Porque é o seguinte, a graça da história, como a grande maioria dos contos do Poe, é o seu final. E o final dessa história você fica de boca aberta. Vocês sabem que eu não gosto de dar spoilers aqui de conto nenhum, de livro nenhum, de nada. Eu gosto de sempre contar a sinopse básica e parar por aqui. E mais uma vez eu estou me segurando aqui para poder não falar sobre o final desse conto, porque é um final chocante, é um final muito bom. É uma história bem interessante e o legal é que ela é cheia de simbolismos. Você vai lendo a história e ela tem muita coisa nas entrelinhas, sabe? Tem passagens que a Morella menciona nomes de divindades de outras religiões e tudo mais. É bem interessante isso. Se você prestar bastante atenção, você consegue reconhecer algumas coisas. E o interessante é que antes dela morrer, ela recita um poema que tem, sabe, ela tem o viés de um poema cristão. E isso deixa o narrador muito encafifado, porque por toda a vida dela, ela não era uma pessoa cristã, ela era uma pessoa mística, uma pessoa pagã. E nesse último suspiro de vida dela, ela recita esse poema cristão e fala uma frase que deixa o cara encafifado com aquilo, que me deixa de cabelo em pé. Nossa, gente, é muito sinistra. Cortando aqui com todas as palavras, indo direto ao ponto, ela fala que ela não vai morrer, que ela vai continuar aí, nem que for, se não for através do próprio corpo, vai ser pelo menos através do corpo da filha, a filha que está prestes a nascer. E não é que quando a menina cresce, a menina vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ficar cada vez mais parecida com a mãe, tanto no intelecto quanto na aparência. Tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa que você vai lendo pelas próximas vezes, nas próximas leituras, e você vai percebendo nuances diferentes. A primeira vez que eu li esse conto aqui, eu não achei que o final fosse sobrenatural. Mas agora, eu fiquei, esse trem tá muito estranho pra poder ser uma coisa natural. Não, isso aqui não tem coisa natural não, acho que isso aí tem algum viés fantástico aí, viu? E é um conto muito interessante, é um conto que demanda bastante atenção, como a maioria das grandes histórias do Poe, né? Você tem que ser um leitor assim que fica agarrado na história, mas é um conto muito bom, é uma história fantástica, tem um final chocante, eu gostei demais, eu indico muito. E uma curiosidade que eu tenho para falar aqui para vocês é que essa história foi adaptada para um filme, que é um filme antológico, um filme antologia. Ela foi feita então em 1962 e o nome original é Tales of Terror. Aqui no Brasil ficou como Muralhas do Pavor. Esse filme também é dirigido pelo Roger Corman e foi estrelado pelo Vincent Price. Gente, esse filme é maravilhoso. E esse filme ele reúne 3 contos do Edgar Allan Poe. Tem o caso do Sr. Valdemar, tem o Barril de Amontilado, que foi mesclado ali com o Gato Preto, e tem o Morella. E as 3 histórias são estreladas pelo Vincent Price e está fantástico aquele filme. É um dos meus filmes favoritos dessa leva de filmes que o Roger Corman fez baseados nas obras do Edgar Allan Poe. É muito bom, então eu recomendo demais o segmento Morella e também o filme como um todo, que o filme é maravilhoso, gente.
E amanhã a gente vai estar falando então sobre um conto desse livro aqui que eu separei aqui. O livro que eu separei então foi o Depois, 7 histórias de horror e terror, que foi selecionado e traduzido pela Heloísa Seixas. Esse livro que foi lançado aqui no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, pela editora Record. E a história que eu separei foi então a história que dá título ao livro, que é o Depois, escrito pela Edith Wharton. Eu estou muito curioso para poder ler essa história, vai ser a primeira vez que eu leio. Eu nunca li essa história, acho que eu nunca li nada da Edith Wharton antes, então vamos ver o que a gente vai achar. E eu convido todos vocês a lerem esse conto junto comigo. Essa edição aqui é um pouquinho mais difícil de se achar no mercado, mas você encontra esse conto facilmente em diversas outras coletâneas de contos, ou até mesmo em e-book pela internet. É bem facinho de achar essa história é muito famosa. Então, tá todo mundo convidado para amanhã vir aqui discutir comigo sobre essa história, Depois, da Edith Wharton. E aí, gente, eu pergunto para vocês, o que vocês acharam de Morella, do Edgar Allan Poe? Eu adorei, está entre as minhas histórias favoritas do Poe, eu gosto muito dessa história. Eu acho bem legal esse misticismo ao redor da Morella, e o final chocante que acontece, e as dúvidas que o autor levanta na leitura do conto. Eu acho muito bom, e eu pergunto para vocês, o que vocês acharam? Coloque aqui nos comentários, conversa comigo, conta tudo aí o que vocês acharam da leitura, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse, amanhã a gente vai conversar então sobre o conto Depois, da Edith Wharton. Convido todo mundo a vir aqui e até amanhã então. Tchau, tchau!